Olá, amigos telespectadores do programa Joaquim Alessi, e na edição de hoje nós temos várias entrevistas especiais. Como março é o mês da mulher, a gente começa logo de cara conversando com a vice-prefeita e secretária de Desenvolvimento Econômico de Santo André, Osvana Fameli. A Osvana fala do seu trabalho na Prefeitura de Santo André, da relação que ela criou já na campanha eleitoral com o prefeito Carlos Grana e da importância do trabalho feminino à frente de uma pasta importantíssima que é o desenvolvimento econômico e também tendo esse cargo de expectativa, que é o cargo de vice-prefeita. Ela já assumiu o comando do Paço Municipal quando recebeu a visita de Ivete Garcia, que é uma militante histórica do Partido dos Trabalhadores em Santo André, foi vereadora, foi presidente da Câmara. No segundo bloco, eu converso com a primeira-dama de Santo André e também secretária de Inclusão e Assistência Social, Fátima Grana. Fátima fala de sua relação na prefeitura, de seu trabalho na importância da inclusão social e também da sua relação com o prefeito Carlos Grana. Fala da relação política e da relação de esposa. Na sequência, eu converso com o Adelson Antonini, que é diretor da empresa Hora Parque do grupo Estapar, que acaba de lançar em Santo André o rotativo que pode ser pago pelo celular. É uma novidade que muitos países do chamado primeiro mundo, como a França, por exemplo, a sua capital, Paris, ainda não dispõe desse serviço. Nova York já tem. E Santo André, agora o usuário, quem para na chamada Zona Azul, pode simplesmente, depois de se cadastrar no sistema chamado Vaga Inteligente, pagar o seu estacionamento pelo celular. Se tiver algum problema, tiver que vencendo o prazo, não precisa sair correndo para trocar cartão, essa coisa toda. No próprio celular você carrega de novo e o sistema funciona, que é uma maravilha. Eu já me cadastrei e já testei o serviço, que é maravilhoso. Na sequência, a gente fala sobre isso com o prefeito Carlos Grana e acompanha uma visita dele à Câmara Municipal de Santo André, onde ele entregou o projeto de lei que concede subvenção a 66 entidades assistenciais do município através de emendas parlamentares. Nem é preciso dizer que os vereadores ficaram muito mais do que contentes. Nesse programa ainda, como a gente ainda comemora o mês da mulher, eu tenho 2 blocos de entrevista com a vice-prefeita, e quando a gente gravou a entrevista, ela era prefeita em exercício de Diadema, Silvana Guarnieri, do PTB. É uma engenheira que tem uma militância longa no trabalho de sustentabilidade, e vocês vão adorar essa entrevista. Antes da gente começar o programa, eu vou para um rapidíssimo intervalo comercial e daqui a pouquinho a gente está de volta. Muito bem, amigos telespectadores do programa Joaquim Alessi, e em mais esse bloco dedicado às mulheres, neste mês de março, eu tenho a honra e a satisfação de ser recebido no gabinete da vice-prefeita e secretária de Desenvolvimento Econômico de Santo André, Osvana Fameli. Osvana, obrigado por nos receber aqui no seu gabinete. Eu é que agradeço, um abraço a todos vocês que nos assistem, que prestigiam o programa, o Joaquim, e para mim é uma honra participar, Joaquim. Ótimo. E eu ia começar a entrevista falando assim, a gente tem até um meio chavão de a mulher ter dupla jornada. No teu caso, então, é tripla ou quádrupla, porque
A vice-prefeita, secretária, porque o pessoal acha que a função de vice é uma função de expectativa, mas exige muito trabalho de quem está empenhado nisso. Mas a secretaria que é uma barra, né? Como vice-prefeita, você já teve a oportunidade de substituir, ser prefeita em exercício. Eu tive a honra de estar aqui nesse momento. Mas, além de tudo, você tem a tua família, você tem a tua casa, é empresária, reúne uma outra qualidade que eu acho que é fundamental, que é a qualidade de educadora. Como é que é possível conciliar tudo isso? Não é, né? Alguma hora sobra alguma coisa para trás, né? Mas eu acho que o mais importante é a gente ter a consciência de que a gente precisa de ajuda para tudo que a gente faz, né? A gente estava aqui conversando e eu disse, bem, não é o fato de ser melhor ou mais que ninguém. Nós somos iguais, a gente precisa se completar. E essa jornada maluca, né, que eu acabei me envolvendo, só é possível porque tem as pessoas que completam, que auxiliam, que colaboram, e a gente vai deixando um pouco da história no caminho e vai agregando um pouco de histórias para o nosso caminho, para o cotidiano. E assim a gente faz. Nesse 1 ano e 3 meses, praticamente, de governo, eu imagino que seja uma experiência totalmente diferente. Por mais que a gente imagine, antes de tomar posse, eu acho que a hora que senta na cadeira, a hora que assina lá o livro, e que depois começam a vir as demandas, as reuniões, os problemas que são inevitáveis, a gente sente que é diferente. O que foi mais difícil encarar nesse período aí? Enquanto mulher, né? A visão de mulher. Eu acho que assim, entender o funcionamento público é o mais difícil. O tempo do funcionamento, a demora da execução, fazer a vontade política se concretizar no universo que a gente vive, isso é mais difícil. Isso para quem vem da iniciativa privada... Meu Deus do céu, isso para mim tem sido uma tortura. Eu brinco, eu falo, eu estou apanhando, e estou apanhando mesmo, né? Você colocou muito bem, hoje o cargo de vice-prefeita, vice é para um título, eu até brincava e dizia, mas vice não faz nada, tudo bem, né? Vamos lá, eu quero ver. Mas esse governo do Carlos Grana, o Grana eu faço questão de dizer que é um grande homem, que admiro e respeito quanto mais o conheço, ele é um governo partilhado. Então, no meu caso, enquanto vice-prefeita, existe uma troca muito grande. Olha, Osvana, nós temos hoje, o governador vem, vamos lá, vamos comigo. Osvana, tem uma visitação de uma obra em construção, vamos lá, Osvana. Então, é um governo onde eu acabo envolvida pelo prefeito, para que a gente tenha essa sinergia, porque é bom da gente estar junto, é bom de fazer e de trocar. O que é que você acha? Olha, eu penso assim, eu posso colaborar com isso, então demanda muito. Por um outro lado, uma Secretaria de Desenvolvimento Econômico, numa cidade que foi duramente castigada num período de crise econômica, de recessão, de êxodo de indústrias, uma cidade que mudou o seu perfil dos anos 90 para cá, passou a ser uma cidade de serviço e que busca uma vocação hoje industrial e eu ouso até dizer que a nossa vocação está mesmo na questão da base tecnológica, a gente tem que procurar alternativas, saídas, investimentos e transformação para a nossa cidade, também é um grande desafio, porque nos faz sair do lugar comum, pesquisar, encontrar parceiros, vender a credibilidade da nossa cidade e trazer esse desenvolvimento à tona novamente. Que eu não tenho dúvida que a gente vai fazer, mas isso num tempo diferente, porque é um tempo público. E a parte, né, da educação, né, do empreendedorismo, tem a CISA, tem a Associação das Escolas. Sabe, Joaquim, eu acho que isso tudo é uma grande lição de vida. E uma lição que no exercício do dia a dia, se a gente souber aproveitar esse conteúdo dessa lição, nos faz uma pessoa melhor. Legal de ver uma entrevista como essa tua, você colocando e mostrando como você está engajada no trabalho, como você se entrega para o trabalho. Porque, até como analista político já de algum tempo, a gente observa o seguinte, e às vezes incorre no erro de falar assim, alguns candidatos a prefeito escolheram mulheres para vice, porque, você tem 52% do eleitorado feminino, você precisa ter uma mulher, tal, não sei o quê. Pode ter até passado por essa concepção de estratégia de marketing eleitoral. Mas vendo a tua conversa, eu percebo que não. Acho que o Grana conversou muito com você antes. Teve uma sabatina ali. Não, e chegou à conclusão de que
mais do que ser mulher, é importante, lógico, o fato de ser mulher, mas mais do que ser mulher, é alguém que pense a sociedade, que pense a cidade, que pense o desenvolvimento econômico como um todo. Agora, as mulheres se mostram cada vez mais preparadas para desempenhar essas funções, ainda que hoje estejam em número reduzido diante do que representa na sociedade, né? Mas é porque a gente paga um preço muito caro por isso, né? A maternidade, ela é exclusivamente feminina. Certo. Né? E a mulher, na sua realização profissional, ela precisa de um tempo para amadurecer. Que muitas vezes esse tempo passa pela opção da maternidade. Então, o que a gente percebe, as mulheres escolhendo ter filhos mais velhas, primeiro se posicionando profissionalmente, muitas não querem nem ter filhos, uma família distribuída com afazeres do casal, então muitas vezes a família tem que se reestruturar pelo papel feminino, pelo papel masculino. Alguns lares hoje já sendo totalmente garantidos pelo papel do trabalho da mulher, mudando a função, o pai fica em casa, o marido fica em casa e a mulher sai para trabalhar, para ser a provedora da família. Isso tudo, claro, custa, né, uma formação. E a mulher, ela tem tido, talvez até pelo que sofreu lá atrás, a sensibilidade de criar um ambiente que gere a administração disso tudo. E até mesmo a questão da maternidade, para dizer, eu preciso garantir. Sim. E quando ela precisa garantir, ela garante não só para ela garante para todos que estão ao seu entorno. Sim. E talvez isso traga a possibilidade da mulher ter um olhar diferenciado e fazer as coisas todas ao mesmo tempo e fazer dar certo. Só que aí seleciona o número de mulheres que possam estar nesse lugar fazendo essa coisa. Agora, é fascinante. Sem dúvida. Não, isso que você falou, eu me lembro de uma entrevista com uma ex-presidente do Sindicato dos Bancários, a Rita, aqui de Santo André, né, do ABC. E ela falava disso, da dificuldade, inclusive, de levar mulher para uma assembleia do sindicato, porque a mulher não tinha com quem deixar o filho. Aí ela como mulher teve a sacada de ter uma creche dentro do sindicato para que as bancárias pudessem participar. Quer dizer, tem todo esse mecanismo. Mas, olha, eu quero te parabenizar por esse mês. Muito obrigada. E deixar o programa aqui à disposição. Nós vamos falar muito mais da secretaria. Eu sei que tem muita coisa acontecendo, mas isso exige outros programas e a gente tem que estar acompanhando isso, porque levar essa informação para o andreense, para o público do ABCD de uma forma geral, para a sociedade, é fundamental e esse é o objetivo do programa. Obrigado pela entrevista. Eu é que agradeço, me coloco aqui à disposição, não só este mês da mulher, e aí eu quero parabenizar todas as mulheres, quero parabenizar aos homens que têm as mulheres em suas vidas, a mãe, a esposa, a irmã, a filha, a sobrinha, porque eu acho que o mundo só é completo quando nós estamos juntos, homens e mulheres trabalhando para o bem comum. Me coloco à sua disposição assim que você quiser para a gente falar um pouco do desenvolvimento econômico da nossa cidade, falar um pouco da esperança que a gente tem aqui de transformar, de trazer muitas coisas boas, muitas novidades e também politicamente estou à disposição que vocês precisarem. Tá ótimo. Obrigado, Osvana Famelli, vice-prefeita, secretária de Desenvolvimento Econômico de Santo André, conversou com você neste bloco dedicado às mulheres no programa Joaquim Alessi. O programa não acabou, não. Em 1 minuto a gente está de volta. Até já. Olá, amigos telespectadores do programa Joaquim Alessi, e neste bloco a gente volta a falar do mês da mulher, do trabalho da mulher no poder público, e hoje eu tenho a honra e a satisfação de entrevistar a secretária de Inclusão e Assistência Social, também primeira-dama de Santo André, Fátima Grana. Fátima, obrigado por me receber aqui no seu gabinete. Obrigada a você, é uma honra participar do seu programa.
Fátima, a gente estava batendo um papo aqui antes de começar a gravação e eu lembrava, a gente até levou ao ar alguns trechos desse evento que aconteceu na Praça do Carmo, na entrega do caminhão da mamografia, da carreta da mamografia, em que o prefeito Carlos Grana brincou, né, com o deputado estadual Orlando Morando, quando ele gentilmente te chamou de Fatinha, né? Eu até falei que eu ia começar a entrevista, oi Fatinha, tudo bem? E ele brincou, que intimidade é essa? E depois corrigiu o secretário Bruno Covas, do Meio Ambiente, dizendo, olha, não é assistência, não é fundo de solidariedade, coisa nenhuma, é Secretaria de Inclusão, fez questão de frisar a inclusão. E realmente vocês têm toda uma história de trabalho que remete a isso. E que não é só uma questão de denominação, é de filosofia, de proposta, não é isso, Fátima? Exatamente. Nós dois começamos na fábrica junto e sempre a nossa filosofia foi essa, que é o direito do trabalhador e a inclusão social passa por aí. Porque não adianta você falar em inclusão social e assistência social sem você pensar nisso. Porque um dos direitos do cidadão é o direito à moradia, o direito à educação, à saúde, à habitação e também ao trabalho. Porque muitas vezes as pessoas acham que só se vai para a rua brigar por isso. Muitas vezes, até hoje, o movimento de trabalhadores ele vai para a rua brigar pelo seu trabalho. Porque a pessoa, quando ela não tem trabalho, é a forma que você começa a tirar a sua dignidade. A pessoa sem trabalho, ela não se sente cidadão e nem dono de si. Então, a inclusão social, além dela cuidar da família que está numa situação vulnerável, ela também cuida para que essa pessoa possa retornar ao mercado de trabalho e sair dessa situação de tutela do Estado. E, ao mesmo tempo, como a gente está falando do mês da mulher e da importância que a mulher ganha cada vez mais em todas as atividades, seja no setor público, privado, também essa diferenciação, ela tem um viés político, a determinação da mulher dela estar aqui, não simplesmente porque o marido foi eleito prefeito e ela virou primeira-dama, não só para fazer o trabalho de assistência social, como você disse, que é importante, mas que vai além disso. Quer dizer, quando se define, é uma secretaria de inclusão, é para marcar politicamente também que a mulher tem um papel diferenciado na gestão, é isso? É isso mesmo. Antes de trabalhar com o Grana aqui, eu trabalhei durante 16 anos na Prefeitura de Mauá, na área de assistência social. Então, não é uma coisa que eu estou aqui... Não vou dizer para você que não foi mais fácil sendo mulher do prefeito. Claro, foi mais fácil, ajudou bem. O currículo foi mais fácil. Mas também ele só chegou a ser prefeito porque você estava lá também, né? Estava do lado, sempre estivemos juntos, né? O nosso trabalho sempre foi muito no companheirismo, um ajudando o outro. E aí, ele me convidou para ser secretária, e eu lembro que na época eu falei para ele, falei assim, olha, não é porque eu sou sua esposa que você tem que me transformar em secretária. Eu posso estar ajudando o governo sem ser secretária. Ele falou assim, não, eu estou te chamando pelo trabalho que você já desenvolveu na área social. Então, eu estou convidando a mulher, Fátima, e não a esposa. Então, a gente separa bem isso em casa, eu levo bronca aqui junto com o secretariado, tranquilamente, quando alguma ação não é desenvolvida no tempo correto. É isso que eu ia te perguntar, dá para separar as coisas? Porque tem uma hora que vocês são marido e mulher, então aí esquece prefeitura, dá para desligar um pouquinho para curtir a vida da família? Dá sim, dá sim. Eu não vou dizer que a gente desliga 100%, que não desliga. Às vezes, no café da manhã, a gente aproveita para adiantar algum assunto da prefeitura, tudo, mas na hora que está a família junto, a gente desliga, porque temos uma filha de 22 anos, aí tem minha mãe, tem os meus sobrinhos, que são pequenos ainda. Então, a hora que nós estamos com a família, a gente tenta deixar um pouco de lado o trabalho e se dedicar, e até porque a gente tem que ter um momento para namorar, né? Porque senão eu só vou trabalhar. É verdade. Agora me conta um pouquinho mais dessa secretaria. Que trabalhos a Secretaria de Inclusão e Assistência Social faz? Olha, nós desenvolvemos trabalhos com todos os segmentos da cidade. Nós trabalhamos com idosos, trabalhamos com pessoas com deficiência, trabalhamos com criança e adolescente, trabalhamos com moradores de rua, com pessoas em situação de vulnerabilidade social, com as famílias, né? Então, nós fazemos um trabalho bem amplo. Dentro da Secretaria de Inclusão Social também está o Banco de Alimentos, a segurança alimentar, que são coisas que é uma política nova que está dentro do MDS. Nós fazemos juntos, fechamos o cerco
Vamos dizer assim, nós pegamos uma família vulnerável, onde você trabalha com a destinação, às vezes, do Bolsa Família ou de alguma transferência de renda, acompanhamos essa família, as crianças na escola, a mãe, se ela tem alguma situação de violência, ou o pai que está desempregado, ou a mãe que esteja desempregada, e nós vamos tentando acompanhar essa família e também temos a segurança alimentar, para ver se essa pessoa tem o mínimo de alimento na sua mesa. O mínimo que garanta a nutrição dessas crianças, né? Então, tudo passa por aqui. Então, nós tomamos o cuidado de fechar esse cerco com outras secretarias, a Secretaria de Saúde. Nós fazemos um trabalho matricial. Secretaria de Saúde, Secretaria de Educação. Então, nós temos as reuniões onde a gente discute junto, né, onde estão os pontos fracos do elo, para a gente estar ajudando essa família, né, sem tirar a autonomia da família. Sim. Que isso é uma coisa que a gente tem que tomar cuidado. Nós temos que ajudar a família, não começar a querer tomar conta da vida dessa família. Não dá para ser pai e mãe de todo mundo, né? Agora, 1 ano e 3 meses depois, você faz um balanço positivo da gestão? Olha, no final do ano, do ano passado, eu falei que a gente não tinha feito nada, né? Eu falei assim, poxa, gente, 1 ano nós não fizemos nada, eu estava assim, agoniada. Aí um dos assessores falou assim, senta aqui, vamos ver. Aí eu falei, nós fizemos isso, nós fizemos isso, nós fizemos isso. Eu falei, nossa, nós já fizemos tudo isso. Ele falou, só que a gente não parou para ver. Porque não dá tempo de você parar para falar assim, olha, eu fiz isso, aí eu fiz aquilo. Ele falou assim, olha, nós entramos aqui, nós tínhamos 2.900 famílias tidas no relatório do governo federal em estado de miséria absoluta em Santo André. 2.900 famílias é muita gente para uma cidade como Santo André. E nós falamos assim, mas como é que nós vamos atingir isso? E nós não sabíamos onde estava essas famílias. E 4 meses depois, esse número caiu, de 2.900 para 2.400. E nós não tínhamos feito nada ainda. Aí nós fomos ver que foi a porta de entrada do serviço, a maneira com que você atende o munícipe, a maneira com que você aborda essa pessoa, que você deixa a pessoa falar. Você não a assusta, ela retorna se preciso. E outras fizemos algumas intervenções na cidade, Paranapiacaba, Parque Andrense, que eram locais que eram esquecidos, que eram Santo André. Então, a gente não pode esquecer que Parque Andrense e Paranapiacaba são de Santo André. E nós temos que dar um carinho para essa região também. Né? Então, nós começamos a fazer Jardim Santo André, Jardim Cristiano. Fizemos uma varredura na cidade, começamos a levar até eles a política social. Hoje, nós já estamos com nem 300 famílias nessa situação, mas a gente ainda vai chegar a zerar essa situação de miséria absoluta. Porque Santo André é uma cidade com a riqueza que ela tem, é inadmissível uma coisa dessa. Verdade. Fátima, por hoje a gente vai ter que ficar por aqui. Eu queria falar até de outros assuntos, mas a gente vai ter outras entrevistas e coloco o programa à disposição. Em dezembro a gente fez uma cobertura que eu achei uma das mais legais que eu já fiz até hoje na televisão, que foi do Natal Solidário, junto com o pessoal da Estapar, e a gente depois acompanhou aquele dia de arrecadação, e foi uma arrecadação legal para uma entidade que precisava muito naquele momento, e eu tenho certeza de que outras ações desse tipo vão acontecer nesse ano. Eu coloco o programa à disposição para a gente divulgar sempre que for preciso, e parabéns pelo teu trabalho, parabéns pelo mês da mulher, e até uma próxima entrevista. Obrigada, e desejo um feliz mês da mulher, feliz ano das mulheres, né? Que eu acho que esse ano vai ser nosso. Nos aguardem nessas eleições. Tá ótimo. Fátima Grana, primeira-dama e secretária de Inclusão e Assistência Social de Santo André, conversou com você, amigo telespectador do programa Joaquim Alessi. Nesse bloco o programa não acabou, não. A gente vai para um rapidíssimo intervalo comercial e daqui a pouquinho a gente está de volta. Até já. Revista começa com R. Regionalidade também. Não R. Leia ABCD Real, a realidade da região. Há mais de 7 anos nos principais pontos de leitura do ABCD. ABCD Real. Olá, amigos telespectadores do programa Joaquim Alessi, e hoje a gente traz uma novidade high-tech, tecnológica aqui de Santo André,
a partir de agora, o usuário do rotativo, né, o antigo sistema de zona azul da cidade, já pode comprar o seu crédito pelo celular, pela internet, não tem mais que sair correndo quando o tempo estiver vencendo. Enfim, uma comodidade muito grande para o usuário do sistema rotativo. E para falar sobre essa implantação, eu converso com o diretor da Hora Par, que é a empresa que trabalha com esse sistema do grupo, tem o grupo Estapar, o Adelso Antonini. Adelso, que novidade boa para a cidade, né? Muito boa, Joaquim, muito boa novidade. É uma honra, mais uma vez, estarmos lançando esse projeto em Santo André. Santo André, que foi uma das primeiras cidades que nós implementamos o sistema, uma das primeiras cidades no Brasil a implantar o sistema de parquímetros do modelo europeu. E hoje sai na frente de grandes cidades, não só no Brasil, de grandes cidades na Europa. Para você ter uma ideia, Paris ainda vai lançar um sistema de mobile, de pagamento através do celular. E nós estamos, através do Vaga Inteligente, fazendo esse lançamento de Santo André, essa novidade, uma facilidade, como bem você disse, para o usuário. Não precisa mais ir ao parquímetro, apesar de que o parquímetro continuará à disposição dos usuários, mas ele pode, através do site www.vagainteligente.com.br, fazer o seu cadastro, adquirir créditos e habilitar de várias formas, seja por telefone, seja por SMS, ou baixando um aplicativo nos seus smartphones, que sem dúvida é muito mais fácil de utilizar. E na hora de estacionar, só escolher o tempo que ele quer, confirmar e pronto, a operação está feita. Legal. Para o pessoal um pouco mais velho, assim que nem eu, tal, embora eu goste bastante de tecnologia, pode parecer complicado, mas vocês criaram um formato de sistema que facilita muito, né? Quer dizer, acessando o site, você já falou aí o www.vagainteligente.com.br, já acessei aqui enquanto vocês davam a coletiva, você se cadastra, tem todas as informações ali, você tem várias opções. Você compra o crédito com o seu cartão de crédito e tal, não sei o quê. E depois, o que você falou, você pode, na hora de pagar, usando o seu telefone móvel, usando o seu iPhone, usando o seu Android, qualquer um deles, ou até antes mesmo, já se programar para você usar isso aí. Quer dizer, não é um bicho de sete cabeças. E se a pessoa, por acaso, esquecer alguma coisa, pode usar o telefone público e conseguir também, né? Exatamente isso. Você tem várias opções de habilitar o seu tempo. Então, pelo telefone, quem não gosta de ficar apertando o botãozinho, né? A geração analógica, como eu, por exemplo, né? Nós somos analógicos, mas essa geração digital, sem dúvida, tem mais facilidade. Mas é muito simples, basta ligar para o número da central de atendimento ao usuário de Santo André, é uma ligação local, e ele habilita a sua hora de estacionamento. Então, realmente é muito simples, vem a facilitar o dia a dia do usuário. Legal. E tem duas coisas, eu comentava até agora com os amigos aqui, da importância do sistema rotativo. Cada vez mais a gente tem mais carro, a população, graças a Deus, podendo comprar os seus veículos, né? Tem gente que não gosta, mas é importante isso. E a gente precisa disciplinar o estacionamento nas ruas, né? A gente já falava isso numa outra conversa. É uma questão de mobilidade humana, mais do que a urbana, é mobilidade humana. E eu comentava assim, tem uma cidade vizinha aqui, São Caetano do Sul, que ainda não conseguiu fazer a licitação para o sistema rotativo. Eu tive que ir lá semana passada. Sem o rotativo, você não consegue parar na cidade. Todas as ruas estão hiperlotadas. Mas não é só porque tem muito carro, lá tem bastante carro. E até por isso precisa mais de uma disciplina. Quer dizer, ou seja, tem gente que fala assim, não, mas está cobrando. Aliás, você falava que Santo André tem a tarifa mais barata do Brasil, 60 centavos, né? Meia hora. Então é o seguinte, precisa disciplinar porque isso traz um bem para todo mundo, né? Exatamente, facilita a vida de muita gente, já que mais de 20% e 30% dos veículos que estão em circulação nas regiões centrais estão procurando uma vaga para estacionar. Se você tem um sistema organizado que disciplina o uso daquele espaço, né, nessas áreas onde tem uma grande concentração e demanda por estacionamento, você melhora essas condições, facilita, as pessoas perdem menos tempo, polui menos, né? Enfim, uma série de fatores que favorecem o dia a dia do cidadão. Exemplo, como você disse, cidade vizinha, que caberia sem dúvida como implementar um projeto, seguindo o exemplo de Santo André, que é um projeto campeão. É um projeto onde a cidade tem o maior índice de respeito do Brasil. Parabéns à cidade de Santo André, parabéns aos usuários, à população, por ter assimilado esse sistema, que é referência mundial, é o mesmo equipamento que se for a Nova York, a Paris, você vai encontrar. E agora com a novidade do smartphone, do celular, para você habilitar o seu estacionamento. E não bastasse tudo isso, o que eu julgo mais importante. Você falava aqui na coletiva 50, alguma coisa, não lembro o número agora, 50,52% do que é arrecadado vai para trabalho social, para atender entidades benemerentes, beneficentes, importantíssimo. Eu tive a grata satisfação de, em dezembro, fazer a cobertura do Dia do Estacionamento Solidário aqui em Santo André, depois levei ao ar.
levei ao ar entrevistas com usuários de outras cidades e também aqui de Santo André que mostravam satisfação pelo sistema e fiquei sabendo que vocês entregaram um cheque só aquele dia, deu R$ 20.700 para uma instituição. E tudo isso colabora muito com as pessoas mais necessitadas, né? Esse é o projeto social que nós temos do Grupo Estapar, além do repasse da obrigação contratual de 52,03% do lucro que nós temos, então mais da metade do lucro vai para projetos sociais diretamente ligados à cidade, onde a ação social cuida, mas esse estacionamento solidário é um recurso que a empresa faz a sua doação para uma entidade que todo ano vai mudando, lógico, em apoio, em conjunto com a Secretaria que nos define e mostra as entidades que estão realmente precisando. Então, ano que vem, agora já nesse ano, né? Não ano que vem, 2014, ano que vem estaremos em entrega. Novamente uma nova edição do estacionamento solidário e a entidade que será definida. Legal. E nós está tocando o telefone aqui, eu sou tecnológico, está terminando o tempo. E a gente, se Deus quiser, vai estar acompanhando de perto mais esse trabalho do Grupo Estapar, da Hora Parque. Adelson Tonini, obrigado por essa entrevista, parabéns pela iniciativa e até uma próxima. Obrigado, eu que agradeço, foi um prazer estar aqui com você. Obrigado. Adelson Tonini, diretor da Hora Parque, do Grupo Estapar, conversou com você, amigo telespectador do programa Joaquim Alessi. O programa que não acabou não, a gente vai para um rapidíssimo intervalo, daqui a pouquinho a gente está de volta, até já. Revista começa com R, regionalidade também, não R. Leia ABCD Real, a realidade da região. Há mais de 7 anos nos principais pontos de leitura do ABCD. ABCD Real. Olá, amigos telespectadores do programa Joaquim Alessi. E hoje, aqui na Câmara Municipal de Santo André, eu acompanho a visita do prefeito Carlos Grana, que já virou habitué aqui da casa. Tá? O pessoal daqui a pouco vai achar que você é vereador, né, prefeito? Porque o prefeito vem tanto à Câmara, e é importante esse relacionamento do Executivo com o Legislativo, e para trazer uma notícia importantíssima, não só para os parlamentares, porque significa, o que o senhor está trazendo aqui, um projeto de lei das emendas parlamentares, 179 emendas, mas também que vai beneficiar inúmeras entidades assistenciais de Santo André. É isso, né, prefeito? É isso mesmo. Acho que é um respeito que o Executivo tem com o poder legislativo da cidade. De fato, se for considerar as minhas visitas aqui à Câmara, é algo permanente, até para estreitar sempre os dois poderes, né? Assim como nós devemos tratar bem o Judiciário e todos os demais poderes aqui constituídos na cidade. Hoje se trata de apresentar o projeto de lei, que vai garantir a 66 entidades assistenciais aqui da cidade de Santo André, sendo contemplada com algum recurso, uma subvenção para melhorar, para ampliar, para conseguir fazer com que elas possam exercer esse papel extremamente importante, que sem essas entidades do chamado terceiro setor, é muito difícil o município, a prefeitura atender todas essas demandas. Então é uma forma de respeitar aquele acordo que nós tivemos com os 21 vereadores e agora se materializando, né, e principalmente a forma antecipada, né, que nós estamos tomando essa medida, porque eu poderia deixar até o final do ano, mas é importante que a gente já agora no primeiro trimestre já possa colaborar com essas entidades e elas poderem realizar esse trabalho ao longo do ano. E cada vereador pode usar a sua cota de emenda parlamentar, cada um tem direito a R$300 mil pelo orçamento, e isso vai permitir com que essas 66 entidades recebam mais de 6 milhões, 6,3 milhões de reais neste ano para poder fazer esse trabalho, é isso? Não, na verdade, os 6 milhões e 300 mil é o total das emendas. Ah, sim. Essas entidades vão estar recebendo cerca de 50% deste valor. Que já é um valor bastante considerável. É uma coisa inédita na cidade de Santo André, principalmente pela rapidez e a urgência com que nós imediatamente estamos atendendo esses pedidos da Câmara Municipal. E é uma forma também de o vereador valorizar aquelas entidades com as quais ele mantém contato. Ele sabe das dificuldades dessas entidades, ele acaba também tendo o trabalho dele valorizado, né? Não, com certeza. Os vereadores, eles têm a sua representatividade na cidade. E boa parte da sua representatividade se deve ao bom relacionamento com que eles tratam no seu mandato algumas entidades, né? Nós estamos falando, entre outras, né, da APAI, nós estamos falando
de entidades que reconhecidamente têm um trabalho muito bem consolidado há anos aqui na cidade. É um complemento importante. E esse trabalho de respeito às entidades assistenciais também foi configurado agora há pouco. A gente saiu de uma outra reunião em que foi apresentado o sistema Vaga Inteligente da cidade, que é feito pela Hora Parque do Grupo Estapar, e que também 52,03% daquilo que é arrecadado do lucro deles vai para da renda líquida, vai para as entidades assistenciais. E eu acompanhei no final do ano passado uma atividade muito importante, que era o Natal Solidário, o Dia da Solidariedade. Vaga Solidária. Da Vaga Solidária, isso. E a gente acompanhou, entrevistou os munícipes e viu a importância de ter esse trabalho. Um cheque de 20,7 mil reais foi entregue para uma entidade. Quer dizer, tudo isso soma dentro dessa questão da visão social, né? Perfeitamente. É um sucesso esse trabalho de parceria. Como você já disse, né, a parte desse resultado líquido, mais da metade, vai para a Secretaria de Inclusão e Assistência Social, que inclusive um dos principais projetos que é apoiado por esses recursos, né, é o Lar São Francisco, que atende jovens em situação de risco, jovens, crianças também, que de uma certa forma romperam os seus laços familiares. Então eles ficam numa situação de abrigo para esses jovens aqui na cidade. São mais de 200, e é um serviço que funciona de forma permanente, 24 horas por dia, 7 dias por semana, né, até essas crianças completarem 18 anos e buscarem uma alternativa. Então, esse trabalho também é inovador, como você teve a oportunidade de ver. Hoje, na era digitalizada, nós vamos poder funcionar o nosso estacionamento rotativo, que hoje são 3.200 vagas, deve ampliar para quase 4.000, né? E com isso facilitar, né? Ter uma comodidade para o usuário, porque ele não vai precisar ir toda hora correndo moedinha ou ficar correndo atrás de trocar o cartão. Mas esse sistema, acho que você em breve deve fazer um... Eu já cadastrei o meu, eu já aproveitei já lá no... Já cadastrei o carro. Lógico, é uma comodidade, né? Que esse sistema vai permitir para quem tem celular ou utilizar pela internet, o SMS, que vai poder controlar o seu tempo no momento em que ele estiver numa vaga rotativa na cidade. É um programa que você tem uma ideia. No Brasil todo, apenas 40 cidades de mais de 5.500 municípios que utilizam desse serviço. Santo André é a primeira da Grande São Paulo. Então é um orgulho Santo André tendo esse protagonismo em lançar um serviço, um aplicativo que vai beneficiar boa parte da nossa população. Perfeito. Daqui a alguns dias nós vamos falar de novo, porque o aniversário está chegando, 8 de abril. Eu sei que tem uma série de programações aí que a população vai poder desfrutar, mas aí o senhor conta numa próxima entrevista. Fico à sua inteira disposição. Parabéns pelo seu trabalho e a todos que lhe acompanham. Ótimo. Obrigado, prefeito. Obrigado. Prefeito Carlos Grana, de Santo André, do Partido dos Trabalhadores, conversou com você, amigo telespectador do programa Joaquim Alessi. Programa que não acabou, não. A gente vai para um rapidíssimo intervalo comercial. Daqui a pouquinho a gente está de volta. Até já. Olá, amigos telespectadores do programa Joaquim Alessi, e neste mês da mulher eu tenho a honra e a satisfação de ser recebido aqui na Prefeitura de Diadema pela primeira mulher da história que assumiu o comando do Executivo Municipal, a vice-prefeita, que hoje ainda é a prefeita em exercício, Silvana Guarnieri. Silvana, obrigado por me receber aqui no seu gabinete. Eu que agradeço, Joaquim.
Uma boa tarde, uma boa noite ao seu programa, né? Isso. A todos os telespectadores aqui. E também agradeço você ter vindo aqui, se ter disponibilizado, ter vindo a conhecer a nossa casa, a nossa Diadema. Ótimo. Para mim é um prazer. Portas abertas. Eu que te conheço já de algum tempo, teu trabalho na iniciativa privada, teu trabalho como engenheira. Aliás, eu ia falar, você sempre foi uma mulher pioneira no trabalho, nas tuas ações, nas tuas determinações, porque você foi fazer engenharia quando muito poucas mulheres cursavam isso. Você me falava que com 400 alunos na classe tinha 20 mulheres, 5%. E você foi fazer engenharia civil. Depois eu acompanhei tua carreira na iniciativa privada, sempre voltada aí para essa questão ambiental, para essa questão de tratamento, de preocupação com a sustentabilidade. A gente fez entrevistas sobre isso. E agora eu me sinto honrado de te entrevistar como primeira mulher a assumir. Como é que é isso? Primeira mulher na história de Diadema a ser prefeita. Olha, eu fiquei assim extremamente lisonjeada, porque isso é uma demonstração de companheirismo, né, de grupo de trabalho também aí que eu tive com o Lauro, porque em 54 anos de município, essa é a primeira vez que a mulher assume uma prefeitura, mesmo que por ele estar saindo por um período de descanso, mas ele demonstrou assim bastante, vamos assim dizer, me deixando corresponsável com ele nesse processo, né? Porque a gente vem através de um processo político e a expectativa de uma vice assumir é sempre grande. Então, ele demonstrou essa confiança nesse processo, isso eu agradeço a ele, ao processo da equipe como um todo, tá? Mas eu acho assim, me deixou bastante agradável a possibilidade de ter essa cidade por alguns dias, né? De poder estar responsável por ela. É natural que a gente só tenha algumas atividades ainda mais administrativas, de uma continuidade, mas também tem essa questão de você se sentir corresponsável, co-participante do processo de administração da cidade. Maravilha. Mas ao longo desse 1 ano e 3 meses aí praticamente de gestão, eu tenho visto e acompanhado aí pelo noticiário, você tem tido uma participação intensa no governo. Como é que tem sido administrar? Porque eu converso com vários administradores públicos, principalmente quem vem da iniciativa privada, e a argumentação é sempre aquela: olha, a gente imaginava algo, só que quando a gente chega e começa a tomar pé da situação e começa a ter a gestão na prática, é bastante diferente. O ritmo é diferente, a forma de atuar. Como é que está sendo esse período aí? A administração pública ela é bem mais morosa, né? Nós que viemos da iniciativa privada, a gente tem uma velocidade maior, né? Mas a gente precisa também impor um pouco dessa nossa velocidade nessa questão da administração. O Lauro me confiou aí nesse primeiro ano a Secretaria de Assistência Social, que é uma das grandes secretarias, porque é a primeira que vem com recurso é a saúde, a educação, e a terceira é a Secretaria de Assistência Social, que presta serviços à comunidade, né? Então o pessoal às vezes não percebe que é uma secretaria que tem esse e principalmente numa cidade como Diadema, que é uma cidade que tem bastante carência dessa ação social, imagino que a cobrança seja bem intensa, né? Tá. Foi muito importante, foi uma das políticas que eu me aproximei mais, porque você tem as políticas dirigidas aí à criança, ao adolescente, você tem as políticas dirigidas ao idoso, também à mulher, né, a violência contra a mulher, e é também a questão dessa vulnerabilidade, da retirada das pessoas, né, desse estado que elas têm de tentar progredir, de tentar buscar uma quantidade de possibilidades de trabalho mais adiante, né? Porque o Bolsa Família, ele vem através dessa secretaria, mas ele vem também não só subsidiando imediatamente, mas o grande avanço é você ter a porta de saída disso, que é através desses movimentos, né? Que você conversa, acompanha com as famílias, acompanha com a escola, você permite com que a criança também tenha uma possibilidade maior aí de sair desse estado de vulnerabilidade. É legal você tocar nesse ponto, porque muita gente questiona, inclusive, o Bolsa Família, fala, pô, acomoda as pessoas, tá? E você coloca essa questão da porta de saída. O que tem sido feito nisso para que as pessoas consigam, né, parar de depender do Bolsa Família e ter a sua própria fonte de renda, gerar trabalho e renda?
No caso aqui de Diadema, né, a nossa primeira-dama, ela já conseguiu trazer alguns cursos para cá. Cursos na área de construção civil, cursos na área de beleza também, né, parte de estética, depilação. São cursos rápidos que você permite aí, no caso da mulher que está em estado de vulnerabilidade, no caso dos jovens, aí o ProJovem, por exemplo, é um programa que a gente tem que trata com 1.100 alunos aproximadamente, que é um contraturno que eles vão buscar o quê? Qual a postura que deve ter ao ir fazer uma entrevista, buscar um primeiro emprego, né? São posturas que você precisa ir trabalhando com a juventude. Certo. E também conhecer a cidade, saber onde mora, quais são aquilo que você tem como integração para a cidade. Quer dizer, essa qualificação da mão de obra ela é essencial. Eu estava vendo uma reportagem hoje cedo, o pessoal falando da dificuldade de encontrar corretor de imóveis. Olha que eu achei que jamais teria essa dificuldade. E vendo gente do setor dizendo o seguinte, que com o boom imobiliário, e a gente tem isso aí, você tem dificuldades. Eu vi um empresário falando que entrevistou 84 pessoas, conseguiu selecionar 2 para o emprego. Mas, ó, Silvânia, eu vou dizer uma coisa, eu vim aqui para a gente gravar um bloco de entrevistas, mas acho que a gente vai ter que falar mais, porque tem mais coisas que eu quero saber de você. Eu vou só te pedir licença para chamar um rápido intervalo comercial. Na volta a gente volta a conversar sobre isso. À vontade. Eu tenho certeza de que o nosso amigo telespectador não vai trocar de canal. Em menos de um minuto a gente está de volta. Até já. Revista começa com R. Regionalidade também. Não R. Leia ABCD Real, a realidade da região. Há mais de 7 anos nos principais pontos de leitura do ABCD. ABCD Real. Muito bem, amigos telespectadores do programa Joaquim Alessi, a gente volta para mais um bloco de entrevistas com a prefeita em exercício de Diadema, Silvânia Guarnieri, do PTB, Partido Trabalhista Brasileiro. Silvânia, eu queria falar um pouquinho da tua experiência, como eu já te entrevistei outras vezes e admiro muito o teu trabalho nessa área de sustentabilidade, que é uma área que cada vez mais se faz necessário a gente avançar, até para garantir qualidade de vida, não só para a gente, mas para as futuras gerações. Sem dúvida. Eu sei da tua formação, a tua especialização, depois de fazer engenharia civil aqui, você foi para a Itália estudar, se aprimorar. A Itália tem todo um know-how nessa área de sustentabilidade. Mesmo você passando o primeiro ano voltada para as questões sociais, né, para assistência social, serviço social aí, dá para dar uns pitacos aí na administração? Como é que está essa questão da sustentabilidade dentro do plano de governo do prefeito Lauro Michels? Já no plano de governo foi quando a gente pôde participar mais, né, das diretrizes daquilo que precisava ser efetivamente colocado e prioridade no município, e até por ele ser do Partido Verde, era natural que ele viesse com essa composição da questão ambiental, isso é um dos momentos que nos aproxima, né? Sim. Porque isso é uma identidade que nós temos, né? Ele já veio aí com um trabalho muito importante na questão da resolução da questão da SANED e da Sabesp, que já trouxe... Uma decisão corajosa, né? Porque difícil de ser tomada, mas que era necessário nesse momento. Eu cheguei a escrever sobre isso na minha coluna no jornal Bom Dia BCD, né? do Diário de São Paulo, e realmente quando eu fiquei sabendo da decisão de negociar, de passar para o comando da Sabesp, da forma como foi feito, foi uma decisão bastante ousada, mas necessária, né? E sábia também, né? Porque era um momento que a gente precisava dar uma solução. O custo da água é aquela questão, é custo de tratamento, é a quantidade de água que você tem ofertada na região. Então isso tem um custo mais elevado e isso você precisa gerenciar e administrar da melhor forma possível. Tá? Você fazer com que a água, que é um bem comum, chegue a todos, ela é fundamental. E hoje a gente também já tinha algumas dificuldades aí que foram implantadas, alguns boosters para uma estação elevatória de uma região do Eldorado, do Inamar Eldorado ali,
que precisava também para a população ter água. Então, isso é questão de sustentabilidade. O que a gente precisa agora, depois, voltar a conversar, é a questão de você ter um uso racional, né? Sim. Tá? A questão da economia no banho, a questão da economia no desperdício de lavagem de calçada. Isso demanda um processo de conscientização constante, né? Isso, e é educacional, né? Tá? E esse daí é um trabalho também que vai ser aí colocado junto às escolas nesse processo que é a cidade na escola, né? Que é um programa do governo que está vindo no sentido educacional, que não vai buscar só a questão do esporte, não só a questão da cultura, mas também a questão das providências aí no sentido educacionais, né? Legal. Tá. Vamos falar um pouquinho de política, né? Não dá para falar com uma prefeita em exercício sem falar de política. Até me surpreendeu, achei que você fosse filiada ao PTB há mais tempo. Você me disse que são 3 anos só. Sim, 3 anos e Mas meio. já virou a estrela do partido aí. Eu sei que Obrigada. o deputado estadual Campos Machado, que é o grande líder do PTB, em nível nacional, não só estadual, veio aí e já lançou tua pré-candidatura a deputada federal aí. Como é que é? Você sai candidata mesmo? Como é que é isso? Fiquei muito lisonjeada com o convite, tá? Que eu acho que demonstra uma valorização também da mulher, né? Sem dúvida. E eu digo para ele que é uma campanha muito cara, que a gente precisa de pessoas que nos ajudem, tá? Porque senão isso não é possível, né? Mas eu sou uma soldada de partido, tá? Então com certeza eu vou estar aí fazendo esse processo, se necessário for, a gente está junto e vamos ser uma equipe. Legal. E levar para Brasília essas discussões, porque aí como deputada federal, estando no Congresso Nacional, também é possível não só trazer verbas para a cidade, Claro. que isso é importantíssimo, mas também colocar e pautar as discussões do Congresso nessa área, né, da sustentabilidade que a gente está falando aí. Sem dúvida nenhuma. Tá? Até voltando um pouco atrás aí, o Lauro fez um trabalho bastante interessante também, junto aí à CETESB, junto com os 2 deputados aqui da região também, e que trouxe aí um retorno de cidadania muito grande, que foi a primeira licença para você estabelecer aí na área da Billings, né, a efetiva possibilidade de você fazer as infraestruturas de água, de esgoto, de pavimentação, de energia, por exemplo, no sítio Joaninha, que era uma área bastante distante que estava aqui. Isso não é só sustentabilidade ambiental, mas é socioambiental, porque você também dá uma condição de cidadania para quem é morador de lá também, né? Legal. Agora, uma das primeiras preocupações que vocês tiveram enquanto equipe de governo, logo que assumiram, foi com a questão financeira da cidade, a saúde financeira da cidade. Hoje, como é que está a Diadema, passado 1 ano e 3 meses? Já deu para começar a pensar em colocar a casa em ordem? Porque não é fácil não, né? Olha, melhorou muito. E aí a gente sim deve, sabe, tem assim, na equipe tem pessoas que estão bastante responsáveis com isso, né? Francisco Rocha já era funcionário público da prefeitura, mas ele também foi o nosso secretário aqui e foi o grande mentor dessa questão. Nós saímos de uma dívida de 85 milhões e chegamos positivo, né, esse ano em 4 milhões. Praticamente zerado, né? Sim. Tá certo? Mas é importante que a partir desse ano a gente comece a ter mais facilidade para tratar aí alguma produtividade, alguns encaminhamentos. Esse ano já tem um orçamento feito pela própria equipe, já Sim. não é o orçamento anterior, já ajuda bastante, né? Muito, muito. Isso é mais tranquilo, né? Mas o grande mentor disso aí é o Francisco Rocha. E eu trabalho em equipe, né? Cada um tem a sua condição técnica. Né? Legal. Dentro daquilo que você pode estar ajudando, você vai estar fazendo. Eu queria encerrar essa entrevista com você transmitindo uma mensagem, principalmente para as mulheres. É claro, a gente está aqui no mês de março, mês da mulher, mas para a população de Diadema de uma forma geral. Olha, eu gostaria que mais mulheres participassem do processo político, né? As mulheres já têm uma atividade política na cidade no sentido de que ela usa a escola, ela usa o sistema de transporte, ela usa o sistema de saúde, ela tem uma sensibilidade muito maior das necessidades da cidade e às vezes a contribuição dela fica limitada. Então você faz hoje políticas públicas que são essas políticas voltadas à comunidade, mas você tem aí a necessidade das mulheres na política nacional, né? Na política partidária, porque aí você vem defender os seus valores, você vem defender as suas atividades e com essa sensibilidade, com essa
possibilidade, porque hoje as mulheres também têm uma instrução até maior, educacional, né, elas possam talvez contribuir melhor para essa nossa mudança que a gente precisa nas administrações públicas. Obrigado. Silvana, obrigado pela entrevista. Até Obrigada a próxima, a você. viu? Prefeita em exercício de Diadema, Silvana Guarnieri, falou com você, amigo telespectador do programa Joaquim Alessi. O programa não acabou, não. A gente vai para um rapidíssimo intervalo comercial e daqui a pouquinho a gente está de volta. Até já. Revista começa com R. Regionalidade também. Não R. Leia ABCD Real, a realidade da região. Há mais de 7 anos nos principais pontos de leitura do ABCD. ABCD Real. Muito bem, amigos telespectadores do programa Joaquim Alessi, eu tenho certeza de que vocês gostaram de cada uma dessas entrevistas. Vocês veem que é mês de março, eu falei com 3 mulheres importantíssimas. Com a vice-prefeita de Santo André e secretária de Desenvolvimento Econômico, Osvana Fameli, falei com a primeira-dama e secretária de Inclusão e Assistência Social, Fátima Grana, e falei também com a vice-prefeita, no caso, prefeita em exercício de Diadema, Silvana Guarnieri. São informações principalmente para o público feminino, mas também para todos os moradores de Santo André e Diadema que curtiram essas informações. Também foi legal a apresentação do Sistema Vaga Inteligente desenvolvido pela Estapar em Santo André. A gente ouviu aí o Adelson Antonini e também ouviu o prefeito Carlos Grana. E o encerramento desta edição eu estou gravando aqui na Superbanca do meu amigo João Martinelli, que lançou um festival de coxinhas maravilhoso. São 8 sabores diferentes daquela coxinha que você já está acostumado a saborear, principalmente nos finais de tarde, que é uma delícia. Tem a coxinha tradicional de frango, a coxinha já conhecida do frango com catupiry, mas tem novidades. Coxinha de carne louca, coxinha de linguiça toscana, coxinha de peito de peru com queijo Minas, coxinha de catupiry, coxinha de 4 queijos e a grande novidade, coxinha de pernil. Já provou? Não provou? Então passa aqui na Superbanca, Avenida Lino Jardim 1168, em Santo André, que você não vai se arrepender. Vale a pena conferir. Agora, vocês já assistiram todo esse programa, já ficaram sabendo da novidade da coxinha. Eu espero que vocês tenham gostado de todas as entrevistas, de todas as informações que a gente trouxe até você. E por isso, eu conto com a sua audiência na próxima edição. Até lá!